continuando, o quarto traço aqui da teoria, do eixo teoria. Luc Ferry diz assim: nessa perspectiva que atribui primazia à humildade e à fé sobre a razão, o pensar por meio de outro, de preferência pensar por si mesmo, a filosofia não vai desaparecer inteiramente, mas vai se tornar uma serva da religião. E aqui o Luc Ferry, ele abre assim um parênteses, né, para dizer que isso, em relação à filosofia, foi uma perda. Foi uma perda porque a partir dessa ideia de que a filosofia é uma propedêutica para a teologia, ela perdeu uma das características principais dela, que é a de ser sabedoria. Então ela perdeu assim esse status de sabedoria, né, de orientar as pessoas na vida, e passou a ser apenas assim uma ciência instrumental. Né? Passou a ser uma lógica, como é uma lógica da linguagem, uma lógica do discurso, ela passou a ser uma propedêutica. Então, seria mais ou menos como hoje a gente fala assim, ó, para cada curso que existe numa universidade, tem uma filosofia. Tem filosofia da história, filosofia da arte, filosofia da linguagem, filosofia da ciência, filosofia política, filosofia da saúde. Então, mas nunca a filosofia ela mesma, né? E a filosofia ela tem assim mérito, né, e competência, né, e uma dignidade só dela, que em qualquer lugar ela é ela mesma. Né? Então isso acabou. E para piorar ainda, a filosofia deixou de ser uma coisa de leitura das pessoas, né, de exercício das pessoas na vida comum, e passou a ser uma disciplina escolar, uma escolástica. Né? E aqui no Brasil, por pior que, assim, melhor das hipóteses, ela se tornou uma disciplina acadêmica, né, de curso superior. Fora isso, não se vê mais filosofia. Né? Lá no ensino médio, na educação fundamental, tem-se uma aula só, de 40, 50 minutos na semana. Uma aula que fica perdida entre todas as aulas e às vezes é colocada para um professor que não tem a devida formação em filosofia. Né? É aquela aula que o aluno talvez não goste porque seja uma aula que não seja bem direcionada. Né? Enfim, estou aqui exagero, né, um pouco, né, da percepção que eu tive, já trabalhei no ensino médio e no ensino fundamental. E já vi também assim, essa destinação das aulas de filosofia para pessoas que estão precisando, né, de mais aulas, então assim, para preencher uma carga horária. Então, nesse sentido aqui, a filosofia ela perdeu. Né? Então, ela é uma consequência desse traço, né, que é ela ter se tornado a serva da religião. Né? Hoje a gente poderia, ela é uma serva da ciência, ela é uma serva da história, é uma serva da arte. Então vai ter uma filosofia que vai pensar um determinado campo do saber, um determinado campo do fazer. E isso não é um papel digno da filosofia, um papel nobre, né? E acaba fragmentando a filosofia. Tá certo? Então esse é um ponto aqui. O quinto e último traço do eixo da teoria é o seguinte, né? Por não ser mais uma doutrina da salvação, mas apenas uma serva, a filosofia vai se tornar uma escolástica, quer dizer, no sentido literal, uma disciplina escolar, não mais uma sabedoria ou uma disciplina de vida. Então, assim, é uma decorrência, né, um desdobramento da outra. Então ela deixa de ser, a filosofia, uma coisa para ajudar os homens a se salvar, a se consolar, a se achar, né, a fazer perguntas importantes a respeito de tudo quanto é coisa. Né, e ela vai ser apenas aqui uma disciplina acadêmica. Né,
e sobre elas a gente faz provas, né? Enfim, faz teses de doutorado, enfim. Né? Mas a filosofia devia ser uma atitude de vida, né? Uma atitude no sentido de reflexão aprofundada das coisas. Né? Mas hoje ela só é garantida em espaços acadêmicos. Isso foi uma perda para a filosofia. Certo? Vamos passar agora então para a questão ética, que para mim aqui é o coração desse texto. Tá? Aqui onde nós chegamos com a real intenção desse texto. Né? O que é a ética? Né? Repito, a ética é aquela parte da filosofia, aquele eixo da filosofia que diz respeito à nossa conduta, aos nossos valores, à questão moral. Né? Então aqui justamente o cristianismo vai trazer, vai inaugurar alguns valores. Entre eles a noção de liberdade humana, a noção de igualdade humana, a noção também de fraternidade humana. Essas três palavras a gente costuma, assim, porque falam lá tanto na história, a gente costuma achar que elas provieram da Revolução Francesa, né, dos filósofos iluministas. Não, isso está errado. A ideia de liberdade, de igualdade, de fraternidade nasceram com o cristianismo. Foram divulgadas de forma laicizada pelo iluminismo, obviamente. Isso também é verdadeiro. Mas elas nascem justamente com a religião cristã. Né? Então aqui nós vamos ter o nascimento da ideia moderna de humanidade. Por quê? Porque na ideia moderna de humanidade, o homem tem que ser livre e igual. Né? E tem que ter uma fraternidade universal entre eles. Tá certo? Então o Luc Ferry costuma dizer o seguinte, que não houve regressão no plano ético. Ou seja, o cristianismo inaugura esses valores e eles depois não serão mais abandonados. Eles só serão desenvolvidos de outra forma, de forma laicizada, mas eles não serão abandonados. Então, não houve regressão no plano ético. Tá certo? E aqui ele vai falar para a gente de 3 traços. A ética tem 3 traços. O primeiro deles é um assunto que nós vamos falar quando formos tratar do Santo Agostinho. É a ideia de livre-arbítrio. É a questão da liberdade. Né? A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, se tornou fundamento da moral e a noção de igual dignidade de todos os seres humanos faz a sua primeira aparição. Então são 2 coisas aqui. A liberdade e a igualdade entre os homens. O livre-arbítrio, ou seja, da onde que ele tira essa ideia de livre-arbítrio? Né? Da onde que ele vai fazer isso? Aí o Luc Ferry vai contar, ele vai sim, nos remeter a uma passagem da vida do Cristo, uma passagem tocante, sim, emocionante, que foi assim a tentativa, né, de colocar o Cristo numa cilada. Né? O Cristo tinha vários inimigos, né, assim, quando ele pregava, etc. Um deles, assim, uns inimigos dele eram os fariseus. Os fariseus que eram homens assim muito apegados à lei, né, à lei estrita. Né? Se a lei diz não pode isso, não pode de forma alguma. Né? Não tem outras considerações, eles eram muito apegados à letra da lei. Então, e aí, como Cristo veio, né, e queria trazer uma lei nova, os fariseus eles seguiam a lei de Moisés. Né? A lei de Moisés, se vocês deem uma olhada lá na Bíblia, ela é cheia assim de alguns rancores. Por exemplo, lá tem a previsão de pena de morte, né, para casos assim complicados que hoje a gente, né, ficaria estarrecido se a gente ainda pregasse morte por aqueles motivos. Né? E o Cristo disse que veio para melhorar aquela lei, né? Que veio assim para dar um complemento a ela, né? Para dar uma humanizada naquela lei, não para aboli-la de fato. Né?
Então, para pegar o Cristo nessa cilada, os fariseus foram atrás de uma prostituta, né? A Maria Madalena. E aí, é claro, né, com toda a brutalidade, trouxeram a moça, né, até uma praça, né, onde o Cristo estava. Trouxeram ela assim, aos solavancos, né, e jogaram a mulher aos pés dele. E disseram, olha, Cristo, essa mulher foi pega cometendo pecado, né, de fornicação, né, de adultério, enfim. E a lei de Moisés é muito clara, né? Toda mulher que for pega, né, nesse tipo de ato, ela tem que ser apedrejada, tem que ser condenada à morte por apedrejamento. Olha só, estamos falando aqui de pena de morte, né? E aí o pessoal não estava nem interessado na mulher de fato, né? O pessoal estava interessado na resposta que o Cristo daria, né? Como é que ele ia sair daquele dilema? Porque se ele falasse contra a lei de Moisés, ele estaria falando contra o próprio Deus, né? Contra a própria Sagrada Escritura. E se ele, por acaso, assim, fosse colocar a situação dele, né? Em todo caso ele seria contrário, né? Então, o que faz o Cristo, né? O Cristo, ele olha para eles, né? Dizem que ele passa um tempo fingindo que está escrevendo uma coisa no chão. Ele olha para aqueles fariseus e diz, pois bem, vocês podem fazer isso, podem executá-la, né? Mas só atire pedras aquele que estiver limpo de coração, aquele que não tiver pecado, né? Atire a primeira pedra. Então, ao fazer isso, o que o Cristo coloca aqui? Ele coloca a questão do livre-arbítrio. Ele faz com que aquelas pessoas, né, deem uma examinada em si mesmo, né, e assim, a capacidade de poder escolher. Tá certo? Então, essa é uma ideia que ele coloca aqui. A outra situação é que o homem tem uma dignidade em si, né? Todos os seres humanos se equivalem. E se equivalem justamente pela presença do Cristo, né? Que é Deus e é homem, né? Então, você tem um Deus que assume a natureza humana em Cristo. Esse Cristo faz todo um processo de redenção do ser humano para todos os homens. Ele diz que todos os homens são seus irmãos. Então ele iguala todos os homens em seu corpo, né? Cristo não é só o Cristo é a humanidade inteira assumida por Deus. Então essa humanidade inteira vai fazer com que todos os seres humanos sejam dignificados de uma vez por todas, né? Pelo sangue mesmo de Cristo e depois pela ressurreição do Cristo, né? Então isso aqui é o que confere dignidade aos homens. Não são os homens que ganham, assim, que constroem a sua dignidade. Não, não. São os homens, eles ganham a dignidade como presente de Cristo, como redenção. Então, não é uma questão de querer ou não ser digno. A partir do Cristo, todo homem é digno. E sendo digno, esses homens não podem ser tomados mais como coisas, né? Eles têm que ser respeitados na sua alma, na sua consciência e também no seu corpo, como é o caso da Maria Madalena ali, em que Cristo olha para ela e diz, ninguém te condenou, eu também não vou te condenar, né? Só muda a vida. Então, esse é o dado que tem aqui no primeiro traço. Então, prestem bem atenção. A liberdade, sem essa noção de liberdade, a gente não tem hoje voto, a gente não tem Estado de Direito, né? A gente não tem, assim, consultas públicas às pessoas, né? Nem noção de indivíduo a gente tem. E sem essa noção de dignidade humana,
né, nós não temos todo um corpus de direitos, né, que conquistamos a partir daí. Inclusive o de poder votar, de escolher quem nos governa, né, de escolher a vida que a gente quer ter e assim por diante. O segundo traço, né, que decorre também daquela história, né, da Maria Madalena, é o seguinte: o espírito é mais importante que a letra. O foro íntimo é mais decisivo do que a observância literal da lei exterior. Então, o que o Cristo está dizendo aqui, o Luc Ferry está dizendo aqui, é que a partir de agora, né, com aquela liberdade de escolha, com o livre-arbítrio que o homem tem, né, a consciência humana teve assim um patamar extremamente importante. Né? A consciência do homem, ela que vai julgar a letra de uma lei e a propriedade de uma letra da lei, a conveniência de uma observância da lei. Né? Se uma ocasião está pedindo, como é o caso lá do Cristo, eu posso curar ou não um cego, um paralítico no dia de sábado. Olha, o Senhor é maior, é Senhor do sábado. No sábado é possível, né? É permitido fazer o bem. Curar é fazer o bem. Então, a lei de Moisés não impede alguém de fazer o bem. Então, isso é o espírito, é a consciência da pessoa, em que você olha uma lei, mas você pode adequá-la às situações reais concretas da vida. Né? A lei exterior. Tá certo? Então, esse é um traço que está aqui na liberdade, na questão da consciência. Então, vou dar um exemplo. Se tem uma lei, né, do Estado, né, que diz para uma pessoa, um médico, né, olha, você vai ajudar na tortura de um preso. Não. Se o médico é cristão, dizer não, ajudo. Não há lei nenhuma de homem algum que me permita desobedecer uma lei maior, que é a da sacralidade do corpo de uma pessoa. Né? Uma enfermeira, por exemplo, que não quer fazer o aborto, ela tem o direito a isso. Então, enfim, um filho, né, um policial, né, que recebe uma ordem, né, do seu superior, né, para fazer lá, tirar assentados, né, invasores de uma terra, e chega lá, né, fazer o despejo lá de uma terra ou de uma favela, enfim, né, o juiz deu uma reintegração de posse ao seu dono, e ele vai lá para cumprir. Chega lá, tem o pai dele, o avô dele, um tio dele, né, ou até os seus pais. O policial que está ali fala assim, eu não vou bater em meu pai, não vou, né, contra a minha família. Ele tem esse poder de parar e dizer o que é mais importante para mim, o que é mais sagrado para mim. Atender uma ordem do Estado ou atender, né, a uma ordem, né, divina, que não se deve agredir um pai. Então, é claro, vai pagar pela decisão. Né? Obviamente, ele vai perder o emprego, vai sair da corporação, né, por insubordinação, coisas assim. Mas ele tem esse poder de parado. Né? Vocês vão ver depois em outros textos a questão dos carrascos nazistas, que recebiam ordens superiores para matar pessoas, para cremar pessoas, né, para colocar pessoas em câmaras de gás, né, mas eles podiam também ter renunciado, ter resistido àquilo. Né, eles podiam. Eles não precisavam cumprir cegamente aquelas ordens. Né, enfim. Então esse é o segundo traço. O terceiro traço é a ideia moderna de humanidade que entra em cena. A ideia de humanidade adquire uma dimensão nova, fundada na dignidade de todos os seres humanos. E aí a ideia é a seguinte: todos os homens se equivalem, todos os homens são irmãos. Isso aqui é muito importante. Por quê? E aqui eu faço questão de frisar. Né? Tem razão aquelas pessoas nas redes sociais que postam coisas, né, dizendo, né, para os cristãos que eles não são tão cristãos assim. Quando eles defendem pena de morte,
quando eles defendem, por exemplo, assim, a propriedade privada, acusando todo mundo que fala de justiça social de comunistas, eles têm razão, né, quando falam disso. Por quê? Porque se todos os seres humanos se equivalem, não há, dentro da doutrina cristã, nada que autorize alguém a atingir o corpo de uma pessoa, praticar violência, né, pregar a morte de pessoas, por quaisquer questões. Seja porque a pessoa foi condenada, seja porque a pessoa tem uma opção sexual diferente, uma orientação sexual diferente daquela que é normativa, né? Por exemplo, o caso dos gays, das mulheres trans, dos homens trans, né? Dos travestis, das prostitutas, né? Então, ninguém está autorizado a atentar contra a vida dessas pessoas. As pessoas que pregam isso, elas não são em tese cristãs. Né? Cristão que prega pena de morte está fora aqui do esquema da doutrina. Está fora. Né? E a gente vê pastores, né, âncoras de televisão, que falam de Deus o tempo todo e que pregam, né, assim, a pena de morte em alguns casos. Olha, eles são incoerentes com a doutrina evangélica. Ou seja, eles estão inventando um Cristo particular para eles. Não é aqui. Né? Então, outra coisa, se todos os homens são irmãos, todos os homens se equivalem, aqui não tem espaço para o racista. Quem é o racista? O racista é aquele que se acha superior a um outro, porque o outro tem uma etnia diferente da dele. Né? Preconceitos de toda ordem, preconceito contra o pobre, contra o negro, contra a mulher, contra a criança, contra doentes, né? Contra algumas nacionalidades. Então, isso tudo aqui não cabe na doutrina cristã. Eu repito a vocês, né? É uma das coisas que eu reprovo hoje, né? Assim, quando eu vejo cristãos, né, pregando esse tipo de situação. Repito, olha, tem muito cristão por aí que não é cristão de verdade. Né? O que é um cristão de verdade? O cristão de verdade é aquele que se mantém coerente com aquilo que é doutrina. E às vezes a gente vai encontrar ateus muito mais coerentes do que cristãos com a doutrina cristã. O próprio Papa Francisco atualmente tem falado isso. Né? Então, é disso que tem aqui. A dignidade de todos os seres humanos impede que a gente fale de tortura. De tortura. Sabe? E nós temos um presidente que foi, mesmo tendo declarado que é a favor da tortura, e que tem um livro de cabeceira, né, escrito pelo maior torturador da ditadura militar brasileira. Mesmo tendo assim, a maior parte dos evangélicos, a maior parte de católicos, votou neste presidente. Então, é de se perguntar onde é que está a coerência. Né? Onde é que está o cristianismo de fato desse pessoal? Né? E a gente tem padres, pastores, cristãos fiéis, né, ainda apoiando este governo, né, que discrimina mulheres, discrimina gays, discrimina, enfim, qualquer pessoa que seja militante de uma situação assim, que queira um mundo menos injusto, né, sob a alcunha de comunismo, etc. Enfim. Então, quando você tem uma pessoa que declara que o mal da ditadura não foi não ter matado 30 mil pessoas, né, foi apenas ter torturado e não matado, né, assim, uma referência, né, a adversários políticos. Então, aqui nós não temos um cristianismo, a gente tem assim uma apropriação de Cristo de uma forma assim horrorosa, né? Uma apropriação assim que falaria para qualquer pessoa com um juízo: você não embarca mais nessa, é muito melhor ser ateu do que ser cristão. Eu estou dizendo isso com toda tranquilidade,
né? Quando eu ouço isso, eu estudei há muito tempo a questão religiosa, né? Inclusive com leituras da Bíblia diária, né? Assim, a doutrina cristã, a sua raiz, ela é muito linda, né? Ela seria suficiente, inclusive, para a gente assim, tirar o problema da desigualdade social. Ela tem dentro dela assim, esse desiderato, né, de ter um mundo, enfim, celebrado na fraternidade, ou como diz o Leonardo Boff, na comensalidade. No entanto, aqui nós não temos. Então, esse terceiro traço da ética é esse, a situação. Tá certo? Então, esse é o terceiro traço, né? E essa questão ética aqui vai se desdobrar, né? A dignidade humana também tem outras consequências. Por exemplo, se a gente não pode falar em pena de morte, também não podemos falar em aborto, né? Que a vida do homem não é dele, a vida é divina, né? E se a gente não pode falar também em aborto, não podemos falar em suicídio, né? Em eutanásia, certo? Então também isso consta aqui. Enfim, não se toca na vida, nem a pessoa e nem outras pessoas em relação à vida desta pessoa. Nem os governos, nenhum projeto político, seja ele de esquerda ou de direita, tem permissão para tocar na vida de uma pessoa. Qualquer governo que matou uma pessoa, esse governo é assassino, ele é injusto. Tá? Eu estou dizendo isso aqui para não ficar aquela coisa assim bipolarizada de esquerda e de direita. Porque tanto a direita capitalista, né, que mata e mata sem nenhum problema, né, faz guerras, mata, faz programas que empobrecem as pessoas, enfim, ela faz e continua fazendo. Mas o socialismo comunista, em alguns lugares onde houve revolução e houve implementação política, também, como é o caso, o exemplo mais clássico é o Stalin, também. Todos eles são execráveis, não tem desculpa para ninguém. São projetos políticos desumanos e não podem ser cristãos. Só que o Stalin tem uma vantagem. O comunismo russo era ateu. O capitalismo que a gente tem no mundo, ele sempre se fez acolitado pelo cristianismo, pela religião e por expoentes da igreja. E passamos agora a falar, vamos parar aqui um pouquinho, né? A gente continua.